Você já percebeu que no momento da conversão, normalmente se pergunta à pessoa: você sabe que é pecador? Ou você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E que se a resposta for sim, a pessoa será considerada salva depois de uma oração? Talvez você já esteja cansado de saber disso, mas o problema é que o evangelho que nós aprendemos, em muitos casos, não é o verdadeiro evangelho. Esse evangelho que é tratado como uma pequena verdade, um assunto útil apenas para a classe de novos convertidos, algo que você aprende em 5 minutos, faz uma oração e logo em seguida avança para coisas maiores, é um evangelho que podemos chamar de reduzido. O resultado disso é que dizemos que muitas pessoas estão endurecidas para o evangelho. Mas a verdade é que a maioria das pessoas, até mesmo aquelas que estão dentro da igreja, não conhecem o verdadeiro evangelho. E essa é a tentativa de Paul Washer no livro O Verdadeiro Evangelho, fazer com que cristãos tenham o conteúdo do evangelho claro em suas mentes. Entenda, a nossa maior necessidade é redescobrir o evangelho de Jesus Cristo e proclamá-lo. Por isso, eu te convido a ficar nesse vídeo até o fim, deixar seu like e se inscrever no canal, caso você deseje entender realmente o evangelho completamente. Paulo diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram. A palavra pecado significa literalmente errar o alvo. Esse é um ponto fundamental para se entender. Todos pecaram, sem exceção. Infelizmente, essa verdade é muito difícil de ser aceita pelas pessoas atualmente. Mas essa é justamente a obra do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos entender que nós nascemos com a maldade. Nós somos maus. Como diz o salmista, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos no pecado, fomos concebidos no pecado, nós nascemos num mundo caído em pecado e a única coisa que nós conhecemos é o pecado. Mas normalmente não percebemos isso, assim como um peixe não percebe o quanto está molhado. Mas então surge a questão, por que o pecado é algo tão ruim assim? Se você lembrar do pecado de Davi com Batseba, perceberá que ele pecou contra várias pessoas. O marido dela, o seu povo e contra a própria Batseba. Porém, no final, ele disse a Deus, pequei contra ti somente. Todos os pecados que cometemos, no fim das contas, são ofensas contra Deus. E se ainda está difícil de entender por que isso é importante, imagine o seguinte. Deus criou o universo, e tudo que existe lhe obedece. Estrelas, mares, montanhas. Mas quando ele fala conosco, nós o desobedecemos. E vivemos fazendo exatamente o que queremos. E fazemos não só por não saber a vontade de Deus, mas porque absolutamente todo homem odiou a Deus em seu estado não convertido. Como a Escritura declara, outrora éreis inimigos de Deus, e que éramos, por natureza, filhos da ira. Apesar de todo esse embasamento bíblico, você já notou quantas pessoas, mesmo aquelas que se colocam na esfera do cristianismo, dizem que irão para o céu porque são pessoas não tão más assim? Elas dizem que irão para o céu porque são boas. Mas qual é o testemunho das Escrituras? Não existe alguém bom. Nenhum sequer, absolutamente nenhum. Todos pecaram. E aqui entra outro problema. Deus é justo, e sendo um Deus justo e o juiz de toda a terra, ele agirá corretamente mandando os pecadores para o inferno eternamente. E esse é outro tema sensível, visto que muitos questionam a Deus o porquê de um inferno ter a duração infinita, se nós temos uma vida limitada de pecados. Deus não estaria pesando demais na punição? Pensa o seguinte, a gravidade do pecado tem o peso do que ele diz a respeito de Deus. Deus é infinitamente digno de ser honrado, mas o pecado diz o oposto. O pecado diz que existem coisas mais desejáveis e mais dignas. Até que ponto isso é grave? A gravidade de um crime é determinada, em parte, pela dignidade da pessoa e do cargo que está sendo desrespeitado. Se a pessoa for infinitamente digna, infinitamente ilustre, infinitamente querida e ocupar um cargo de infinita dignidade e autoridade, rejeitá-la é um crime infinitamente ultrajante. Portanto, merece um castigo infinito. Logo, o inferno precisa ser eterno. Então, esse juiz, diante de tudo o que falamos até agora, tem um forte veredito para dar. Deus odeia o pecado e o pecador. Você deve conhecer aquela famosa frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas basta ler Salmo 5 para ver de modo claro como essa ideia é equivocada. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos que praticam a iniquidade. Em outra tradução, tu odeias todos os que praticam o mal. Além disso, o amável e humilde Jesus disse a mesma coisa. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É claro que em João 3,16 Deus diz que amou o mundo inteiro, e isso é verdade. Mas nós não podemos ficar apenas com a parte do Evangelho que nos interessa. Não podemos considerar somente um lado da moeda ou apenas uma parte da história, e esse é o problema dos nossos dias. Precisamos entender que Deus ama, mas também odeia o pecador.
Talvez agora você esteja percebendo o porquê do verdadeiro evangelho bíblico ser tão pouco pregado em nossas igrejas. Ele é meio desagradável. Mas não desiste, já já as coisas vão se tornar melhores. Pensa o seguinte: para você ver as estrelas, é necessário que a luz do sol se esconda. Da mesma forma, a única maneira de realmente apreciar o amor de Deus e a graça de Deus é vendo a profunda escuridão do homem. E aqui está o problema do evangelho atual. Quando nós não entendemos o quanto precisamos de Deus, não somos muito gratos. Saiba que o único motivo pelo qual você não ama a Deus como Ele merece é porque você não entendeu quanto perdão foi derramado sobre você. Até agora talvez seja difícil aceitar que Deus odeia o pecador, mesmo com esses versículos provando. Mas imagine o seguinte: é possível alguém que ama os judeus não odiar o holocausto? Ou o líder alemão de bigodinho? Não. Alguém que ama os judeus deve odiar o que foi feito com eles. O que dizer de Deus? Deus odeia justamente porque Ele ama. Por isso, para Deus nos receber, Ele precisa nos tornar justos, como diz Paulo, sendo justificados. Ser justificado significa que quando o pecador olha para Jesus com fé salvífica, aquele pecador é declarado legalmente justo e correto diante de Deus. Na verdade, justificação é um termo forense retirado do campo do direito. Deus, o juiz, inclina seus olhos para um pecador que colocou sua fé em Jesus e declara que aquele pecador é legalmente justo diante dele. E nesse ponto o cristianismo será diferente de todas as outras religiões do mundo. Todas as religiões do mundo, o ser humano busca realizar determinadas práticas para apaziguar ou ser aceito pelos seus deuses. No cristianismo, a salvação é gratuita. Não há nada que podemos fazer para recebê-la, merecê-la ou pagá-la. Deus nos deu de graça. Mas a história da graça de Deus se complica quando lemos Provérbios 17:15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Como podemos ser justificados se aqui está dizendo que é abominável fazer isso? Qualquer um que justifica um homem perverso é uma abominação para Deus. Mas nós estávamos há pouco nos regozijando no fato de Deus nos justificar, mesmo nós sendo pessoas perversas. Se Deus disse que qualquer um que justifica o perverso é uma abominação diante dele, então como Deus pode justificar você, que é perverso, sem se tornar ele mesmo uma abominação? A resposta para o nosso grande dilema do capítulo anterior é encontrada nesta única palavra: propiciação. Propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte culpada, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar humanos pecadores. É um sacrifício feito no lugar do pecador para que a justiça que demanda a sua morte seja saciada e sua ira e santo ódio contra o pecado sejam apaziguados, de modo que Deus possa livremente perdoar. Agora o problema está completamente resolvido. Deus continua sendo justo, mas demonstra também ser amoroso. Mas nem todas as perguntas estão respondidas. Ainda precisamos saber por que aquele que morreria no madeiro deveria ser Deus. Primeiramente, há esta pequena frase no livro de Jonas: ao Senhor pertence a salvação. Em segundo lugar, porque aquele que iria ao madeiro precisava entregar a sua vida. E nenhum, além de Deus, é dono da própria vida. Como Jesus disse, tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. Aquele que morreria no madeiro deveria entregar a sua vida, não uma vida emprestada de outro. Em terceiro lugar, porque ninguém além dele poderia suportar tão santa ira e ressuscitar. Nós não somos salvos por aquilo que os romanos fizeram com Jesus. Nós somos salvos por aquilo que Deus fez com seu Filho. Nós não precisávamos do sacrifício de um bom homem, nem de um rei, nem de um homem perfeito, nem de um anjo, nem de um arcanjo. Nós precisávamos do sacrifício de alguém infinitamente valioso para pagar a punição infinita que merecíamos, devido à nossa culpa infinita, por pecarmos contra um Deus infinitamente santo. Toda a humanidade está sob a feroz e justa ira de Deus por causa da sua perversidade. E alguém tinha que beber essa ira. Jesus Cristo, naquele madeiro, suportou a culpa de seu povo e permaneceu no lugar de julgamento deles. Então todo o ódio, toda a santidade, toda a ira, toda a justiça e todo o julgamento de Deus, como uma luz branca ofuscante, tudo aquilo veio e foi esmagando a cabeça de seu Filho unigênito. Ao Senhor agradou moê-lo. É verdade que Cristo morreu por nós, mas a Escritura diz que ele não permaneceu morto. Não é apenas a morte de Cristo que nos salva. Sua ressurreição também tem um grande papel nessa história. Se ele tivesse permanecido morto, não haveria nada, não haveria qualquer esperança. Tudo seria despedaçado. No entanto, Deus reivindicou seu Filho unigênito, ressuscitando-o dentre os mortos. E ao ressuscitá-lo, Deus afixou seu selo e declarou publicamente, através da ressurreição de Jesus Cristo, que o seu sacrifício fora suficiente para expiar os pecados do seu povo.
Cristo morreu, Cristo ressurgiu dos mortos e Cristo ascendeu à destra de seu Pai. Esse é o verdadeiro Evangelho segundo Paul Washer. Se você ainda não leu, leia. Se você leu e quer fazer algum acréscimo ou correção, fica à vontade para contribuir aqui nos comentários. Será tudo muito bem-vindo. Fica na paz e até a próxima.